Queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos ler alguns versículos da primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 e 8. Palavras do apóstolo Paulo a todas as igrejas. Diz assim: desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Queridos, na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos nossos irmãos da cidade de Tessalônica, esta cidade era a capital da província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. E vale dizer que essa cidade ainda existe, notoriamente, bem moderna. E essa igreja é fruto do trabalho de Paulo, que foi o seu fundador por ocasião da sua segunda viagem missionária. Bem, queridos, perseguição sempre existiu em todos os tempos. Aqueles que trabalharam e trabalham em nome do Senhor Jesus. Em Tessalônica existiam judeus que se colocaram furiosamente contra os cristãos, de modo que Paulo e Silas foram forçados a fugir para a cidade de Bereia. Mas o apóstolo Paulo sabia que na cidade de Tessalônica ficou um grupo de verdadeiros e abençoados servos de Cristo, ao ponto de Paulo escrever que em suas orações sempre deu graças a Deus por todos esses irmãos e nunca deixou de pedir em favor dele, e ele disse: pois lembramos na presença de nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem deles, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Deste modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus,
a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Primeira carta aos Tessalonicenses 1, dos versos 2 ao 10. O apóstolo Paulo exalta os Tessalonicenses pela divulgação do Evangelho de Cristo por outras regiões. E o exemplo deles, o exemplo de fé, e essa é a nossa missão no mundo. Foi por isso que Jesus nos escolheu e nos chamou, queridos, para vivermos o seu Evangelho e para que fôssemos seus embaixadores neste mundo, onde você estiver plantado. Todas as vezes que leio a Bíblia, glorifico a Deus pela vida do personagem do texto que eu li. Ou seja, se estou lendo os escritos de Moisés, glorifico a Deus por este homem que nos legou um grande exemplo de vida com seu Deus em sua geração. E você acha que naquela época o mundo era tão pecaminoso como os dias de hoje, querido? É claro, o politeísmo, a adoração de múltiplos deuses era notório em todos os lugares. Desde Martinho Lutero, um monge alemão que viveu entre 1483 a 1546, até pastores abençoados que já partiram para o Senhor anos atrás, de John Wesley a Billy Graham, que faleceu em 2018, e quanto outros belíssimos exemplos de fidelidade, trabalho árduo em prol da salvação de vidas. É bom ler a história desses homens do passado, de mulheres abençoadas, porque as suas esposas eram mulheres cheias do Espírito, mulheres ardorosas no trabalho do nosso Deus. Quando leio livros ou a biografia dessas pessoas, realmente me emociono. Eu gosto muito do hino 394, queridos irmãos, da harpa cristã, que também está em outros hinários, com o título A Mão ao Arado. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior do que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus. Te consola então, a tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, vai seu amor pronunciando, novas de paz sim levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará, com santo gozo em glória e luz te consolará, esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Queridos, quem compôs esse belo hino foi Frida Wingren, esposa do missionário da Suécia, Kunan Wingren. Este casal abnegado foi responsável pela
fundação da maior denominação do Brasil, a Assembleia de Deus. A vida deste casal não foi de facilidades para a implantação dessa importante igreja, como Paulo enfrentou os judeus radicais de Tessalônica, né? E Frida, sua esposa, foram muitos perseguidos em Belém do Pará, nos seus primeiros meses de trabalho no Brasil. Cunã até pediu para que a sua esposa fizesse as malas para retornarem ao seu país de origem. Quando Frida, mulher de oração, entrou em seu quarto para falar com Deus, recebeu de Deus a letra e a melodia deste hino 394. Quem sua mão a orado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior do que o seu irmão. Evidentemente, ela compôs este hino para si, para o seu marido, e queridos irmãos, a letra deste hino, ela utiliza a metáfora do arado para representar o trabalho e o compromisso do servo de Cristo Jesus com a sua jornada espiritual. O arado é uma ferramenta agrícola de suma importância para preparar a terra para o plantio. E na nossa vida cristã, simboliza o esforço contínuo e a necessidade de mantermos firmes e constantes na fé, mesmo diante das adversidades que tenhamos que passar, como este casal do século passado passaram, mas deixaram aí a obra para trás. Uma grande e abençoada igreja. Conheci as Assembleias de Deus dos anos 70 e 80, onde recebi o batismo com o Espírito Santo ali, e era igreja fervorosa, cheia do poder de Deus. Havia manifestações do Espírito Santo, visões, revelações, profecias. Deus agia dentro daquelas igrejas. Então, queridos, em seguida, no final desta mensagem, nós iremos ouvir este hino mencionado originalmente, e depois adaptado pelo grupo Logos. Encerro essa brevíssima mensagem com as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Amém. Vamos orar. Tua é a honra, a glória e o louvor devido, ó soberano, Altíssimo Deus. Só o Senhor é Deus. Prazerosamente, Senhor, temos o prazer de falar contigo, de ler a tua palavra, de meditar nesses ensinos eternos. Esta palavra é tão tremenda, Deus, que o salmista chegou a dizer que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, é mais puro do que o ouro depurado e é mais doce do que o mel. E um salmista também chegou a dizer que a tua palavra é a toda prova. É maravilhoso, Senhor, é emocionante quando olhamos para o passado, estudamos, vemos a vida de pessoas que legaram
um grande exemplo de amor e dedicação em favor da expansão do teu reino. São exemplos vivos, Senhor, como este casal, ó Deus amado, e queremos também seguir exemplos assim. Trabalhar para Ti, Senhor, deve ser o prazer de todos aqueles que amam, Senhor. É como o apóstolo Paulo chegou a dizer que nós devemos ser firmes, ser constantes e abundar na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Ou seja, o Senhor retribuirá a cada um daqueles que semeou a bendita palavra do Senhor, que ajudou na salvação de almas. Obrigado, Pai querido, por este momento. Gosto, Senhor, tenho prazer de estar na Tua presença. Abençoa essas vidas que amam a Tua palavra, que estão assistindo este programa. Abençoa os seus lares também. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, querido irmão, querida irmã, e até o nosso próximo encontro, né? Se Deus nos conceder essa graça. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Posto a mão no arado, não pode mais
mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu redor, mostre tua vida, Faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.